Após eles passarem por aquele monte, que o nome era o Monte do Tempo, onde tinha seres no topo que se achavam superiores porque habitavam aquela região do cume, né, que eram governantes aqui na Terra, né, déspotas terríveis, né, corruptos, ladrões, etc., que a única coisa que eles comandavam lá era o charco e a lama. Eles foram surpreendidos por um coachar de milhares de sapos e rãs. O barulho era ensurdecedor. E Ranieri pegou-se em agradecimento por ter um corpo espiritual sadio, né? Pois o que ele via era um atestado vivo do quanto se pode cair o espírito invigilante no mundo, né? E a mente era, na realidade, o modelador do corpo psicofísico, né? Então a inconsciência conduz a criatura a formas animalizadas no roteiro da evolução. Então, vendo aquela situação toda, ele se parou agradecendo por ter aquela composição, aquela forma do corpo perispiritual, porque ele via aqueles espíritos irmãos nossos lá em sofrimento por conta da própria consciência que gerava aquela forma, né? Naquele caso de homens rãs, mas tinha várias e várias outras formas que a gente já mencionou aqui, né? E sob os pés de Ranieri, uma criatura rã se arrastava. Pernas longas, braços curtos, gelatinosa e transparente. Igualzinho uma rã daqui da superfície, né? Essa rã olhava com angústia, né? Tinha angústia no seu olhar. A fisionomia aproximada era de um rosto humano, né? Das raças mais inferiores da humanidade. Então ela tinha uma fisionomia, né, humana no rosto, mas a aparência, a forma era de uma das raças mais inferiores da humanidade, que era uma rã, um ser animalizado, ou seja, a mente daquele ser humano, daquele nosso irmão espírito que está desencarnado no erro, né, cristalizou aquela forma perispiritual do nosso irmão desencarnado. Orcus, que estava acompanhando ali também o Ranieri, apertou as mãos do Ranieri e Ranieri sentiu uma corrente de vibrações prodigiosas amparando. Lembra que eu falei que Orcus e Atafon tá sempre amparando o Ranieri porque para ele é muito pesado cada cena que ele observa. Então ele está sempre indo, aumentando e diminuindo a sua frequência por causa desse estado de choque, né? Porque ele ainda, assim como nós, né? Não sei agora, mas não temos evolução moral, espiritual para descer lá e nós não se perder nessas loucuras de enxergar essas coisas, né? Então, assim, ele perguntou: o que fizeram estes, no caso os homens rãs ou as mulheres rãs? Então Ranieri perguntou: o que fizeram estes, né? Como podiam criaturas humanas descer tanto na escala espiritual? E aí Atafon respondeu: confiança em Deus. Estes são os que não se decidiram nem por Deus, nem pelas forças inferiores. Por isso vivem mergulhados ora no lago e ora na lama. Viveram aqui entre os homens numa luta entre coisas da matéria e coisas do espírito. Nunca souberam o que desejavam. Indecisos perderam tempo precioso. Atafon tocou a fronte de uma dessas criaturas, né? De um homem rã ou uma mulher rã, e abriu uma tela que passou a sua existência, né? Toda a sua existência ou parte dessa existência, como se fosse numa tela holográfica, assim, né? E aí viu-se uma mulher de longos cabelos e feições belas. E Atafon falou: esse é o espírito a quem ele mais amou. Ela está na superfície e é o objetivo único da sua existência. É por causa dela que esse ser deseja voltar à superfície para prosseguir na senda evolutiva. Ou seja, ele tem um único objetivo: voltar por ela. Então essa mulher é a ligação dele com a possibilidade dele voltar, subir aos degraus que ele desceu na escala evolutiva, né? Então, assim, Deus cria essas ligações magnéticas onde a gente é arrastado pelo amor ou pelo ódio, e uns auxiliam os outros de alguma forma a saírem dessas regiões escuras do próprio eu, tá? Então ninguém permanece estacionário para sempre. Então você aí que está assistindo, você pode ser o motivo, mesmo você estando no esquecimento, mesmo você não acreditando ou não,
você pode ser o veículo que está animando alguém ou está ligado magneticamente com alguém no abismo, fazendo com que esse ser tenha impulsos de subida, né, nas suas lembranças para poder voltar à escala, voltar a subir os degraus que ele desceu e entrar de novo na senda da evolução espiritual, tá? Nesse momento, uma voz gutural veio naquele ambiente. Ó anjo, uma terrível voz falava como se através das rochas. Por que te exibes entre as criaturas que nos pertencem? Não sabes qual a lei? Por acaso vem disputar-nos o governo do abismo, ou só te foi dada a autoridade para fiscalizar? Aí Atafon respondeu: Perdoai-me, amigo dos dragões, não fiz por querer. Envolvido em forte emoção, distraí-me um pouco. Sabes que nunca disputei governo dos abismos, que de direito pertence aos dragões até o dia em que o bem sobrepujar o mal nestas regiões. Enquanto isso, funcionará por aqui apenas a justiça, visto que o amor não encontra ainda guarida nestas almas endurecidas pelo mal. Perdoai-me e esquece. Ou seja, vem uma voz ali grutural, era um sentinela dos dragões, perguntando o que ele estava fazendo ali, por que ele estava se exibindo. E ele humildemente respondeu que ele tinha se distraído um pouco e que ele, por enquanto, só estava ali andando, fazendo um estudo, né, que jamais ia estar ali para disputar poder ou governo dos dragões, né, e que ele respeitava as decisões deles e que naquele ambiente era só justiça, né, que estava sendo feita ali de certa maneira, né, e que ele só estava ali para fazer uma caminhada, né, e aprender com essas visualizações e trazer para nós aqui, né. E aí Orcus e Ranieri se surpreenderam, né, com a humildade do anjo, e é assim, quanto mais evoluído a gente for, mais humilde a gente fica, né. E aí tem algumas anotações do Orcus e do Ranieri, que eles estavam abismados, né, com os homens rãs e jamais supuseram que a forma pudesse chegar a tal ponto de degradação. Então ali estavam irmãos aprisionados na forma modificada e espantosamente pelo impulso do pensamento, né? Aquelas formas estavam modificadas através desse impulso do pensamento, né? Sentimentos e atos em desacordo com a lei de Deus, né? O que fizeram na Terra provocou para eles uma consciência e essa consciência criou a forma de homem rã ou mulher rã, né? Eles desciam como se em retorno à escala evolutiva e caíam em abismos da inconsciência. Retorno da escala evolutiva, né? Nós passamos de mineral, vegetal, animal e depois humana, né? Essa é a escala. É claro, quando relatássemos esses fatos na superfície, encontraríamos risos e zombaria. É natural. Nós só acreditávamos porque não poderíamos negar a evidência diante dos nossos olhos. Quão grande era aquele mistério da vida espiritual. Ou seja, eles sabiam que quando trouxesse essas informações para a superfície, ia encontrar riso e zombaria de quem lesse isso, né? Porque a pessoa é natural, você lê um monte de informação que você não visualizou, coisa que parece loucura, né? Espíritos dessa maneira que parecem realmente ser loucura, né? E eles sabiam que iam encontrar esse tipo de zombaria, né? E eles mesmos só acreditavam porque eles estavam lá vendo e não tinha como negar, né? E Orcus olhou Ranieri e amparou ele, né? Meu filho, Deus que é Pai sabe por que tudo isso ocorre. A batalha terrível da evolução se trava dentro de cada um e o progresso evolutivo é conquistado passo a passo. Há recuos e quedas, mas a luta continua. Há monstros e anjos na criação, mas todos um dia se encontrarão redimidos e purificados. Todo mundo está no seu processo. Um dia, todos os dragões que hoje aqui são o império mais enrijecido e endurecido no mal, né? E dentre outros seres que vieram exilados de outros orbes e aqui facultam o mal, um dia serão também espíritos evoluidíssimos, né?
que criarão outros universos, né? Nós também, você que está aí do outro lado também será um anjo, né? Nós estamos no nosso processo, uns mais rápido, uns mais lento, mas todos estamos, né? E aí na criação ele fala que há recuos, há quedas, mas a luta continua, porque estar evoluindo é uma luta constante, porque você é bombardeado diariamente por pensamentos nocivos, pensamentos destrutivos, pensamentos perniciosos, né? Que podem, se você seguir eles, você pode acabar sucumbindo, né? E como esses espíritos acabaram sucumbindo, porque a lei do esquecimento ela é muito forte. Você está aqui encarnado, mas você sabe que existe Deus, mas essa é só, digamos assim, é a parte mais importante, mas não tem muito mais. A fonte criadora nos promove excepcionalmente várias e várias outras coisas para nós observar e aprender e evoluir. Ele é o caminho, a fonte é o caminho, mas nesse caminho tem várias e várias outras formas de nós aprendermos, né?